é o seguinte, galera, o que eu quero que vocês entendam agora? A gente falou desse carinha aqui, né? Que é o Chargaff, tá certo? E o Chargaff, ó, volta lá para a apresentação agora, né? O Chargaff, ele é um cara que ele veio com a ideia de que é um pouco lógica, né? A quantidade que você tem de bases purinas, o que são as bases purinas mesmo? São essas aqui. É igual à quantidade de bases pirimidinas que você tem numa molécula de DNA, né? Então, se a gente for seguir essa lógica, o que vai ser? Vai ser mais ou menos o quê? Uma versão simplificada é essa da fórmula. Ó. A quantidade de adenina, dividido por a quantidade de timina, é igual à quantidade de citosina dividido pela quantidade de guanina, que é igual a 1. Vocês conseguiram entender isso, mais ou menos? Sim ou não, gente? Fala comigo. Sim. Então, bom, se eu falo para vocês que a quantidade de DNA que tem numa base é, por exemplo, de adenina, 30%. Vocês conseguem achar quanto que tem das outras bases nitrogenadas? Vai lá na lousa agora. Vai no meu perfil. Se eu falo que a quantidade de adenina é 30%, vocês conseguem achar a quantidade dos outros? Sim. Então vai falando para mim quanto que eu tenho que ter de timina, quanto que eu tenho que ter de guanina e quanto que eu tenho que ter de citosina. Hã? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, timina é 30. Por que timina é 30? Porque é a mesma quantidade de adenina, certo? E esses dois, então, tem que ter quanto por cento? Vamos só pensar. 30% mais 30% dá quanto? 60. Tem que ter 20 de cada um. 20 do C, da outra lá e da outra. Esqueci o nome. Da guanina e citosina. Se aqui tem 60%, aqui tem que ter, então, 40%, certo? Então, qual que vai ser a fórmula aqui? Vai ser o quê? 20% de guanina, 20% de citosina. Beleza? Fechou. Então, é isso que a relação de Chargaff fala. Tudo bem? E, olhando, agora vamos voltar lá para a apresentação. Olhando aqui a apresentação, o que eu estou querendo dizer para vocês nessa parte? Eu estou falando o seguinte. Tá aqui uma fita no sentido 5 linha, 3 linha. Olha o que eu tinha falado lá do sentido da vida. Lembra essa pentose aqui, que é o açúcar que compõe o nucleotídeo? Que tem 1 carbono, 2, 3, 4, 5 carbono nela, né? Então a gente chama de 5 linha, 3 linhas, né? Então essa fita está nesse sentido, 5 linha, 3 linhas, e essa outra fita está no outro sentido. 5 linhas dela está aqui embaixo e o 3 linhas dela está aqui em cima. Então vocês estão vendo que elas são reversas complementares, beleza? E aí, o que eu falei de ligação hidrogênio? Como se diz? As bases nitrogenadas, elas se ligam por essa interação aqui, ó, ligação hidrogênio, tá certo? Então, a guanina faz 3 ligações de hidrogênio com a citosina. Estão vendo isso? E a timina faz 2 ligações de hidrogênio com a adenina, certo? E, com isso, vai formar essa fita de dupla hélice, que é o DNA, né? É uma molécula de fita dupla. Tudo bem? Aí eu vou perguntar para vocês agora. O pessoal, se vocês puderem agora, coloca na minha cara. Clica lá no Érica. Tá? Clicaram? Estão vendo? Estão vendo minha cara ou não? Bom, eu vou mudar aqui de qualquer jeito. Bom, tá bom. Ó, seguinte. As pessoas falam que o DNA é tipo uma análise do quê? De uma escada, tá certo? E o que tem numa escada? O corrimão e os degrauzinhos, tá? Se você comparar o DNA, eu quero que vocês falem para mim agora. O que vai ser esse corrimão, se a molécula de DNA
for uma escada, o que vai ser esse corrimão e o que vai ser cada degrau nessa escada? Vai lá agora. Essa pergunta já fizeram em segundas fases de Unicamp, por exemplo. Alguém consegue responder para mim? Se a gente comparar a molécula de DNA a uma escada, o que vai ser o corrimão nessa molécula de DNA e o que vai ser cada degrau? Corrimão é o fosfato e base. Legal, Caterine, muito bom. E os degraus? Degraus ou degraus? Não lembro, mas enfim, não é português. Isso, né? O que é, então, fosfato, pentose e base nitrogenada? São os nucleotídeos, tá certo? Degraus. Obrigado, Rê. Valeu. Ó, terapia ocupacional. Tipo, o que são essas, como se diz, esses nucleotídeos? São os corrimãos. Se juntar vários, forma aí o corrimão. É corrimãos ou corrimães? Não, brincadeira. E os degraus são o quê? São as ligações de hidrogênios feitas entre as bases nitrogenadas. Tá certo? Vai, gente, eu quero que vocês falem para mim dúvidas agora. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ainda não? Tá tranquilo? Tranquilo para todo mundo? Então, fechou. Vou continuar. Vou voltar aqui na apresentação, então. Beleza. Então, quando a gente fala que o sentido da vida é o sentido 5 linha, 3 linha, o que quer dizer isso? É o sentido da nossa fita de DNA. É esse sentido, que vai do carbono 5 linha para o carbono 3 linhas, né? Ao longo de uma fita. Beleza? E eu lembro que semana passada eu falei que a gente ia tentar responder 3 perguntas, né? Se alguém lembrar aquelas perguntas, fala aí para mim, que eu não lembro todas. Qual é o sentido da vida? Se a gente pegar a proteína de um dinossauro, a gente consegue chegar no DNA dele. E tinha mais uma outra, que eu não lembro direito. Mas enfim, vamos continuando. Pessoal, olha aí então o nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico. Pessoal, a função dele é justamente isso. Lembrei. Armazenar informação genética, né? Como que uma molécula de DNA pode armazenar uma informação genética. Nós, biólogos, costumamos dizer que o DNA é o alfabeto da vida. É um alfabeto composto por 4 letras. Então, aquelas pentoses lá, elas formam um código de 4 letras, né? Que é A, T, C, G. E cada molécula de DNA armazena uma quantidade de informação genética justamente com essa linguagem, A, T, C, G. Então, as nossas células conseguem ler justamente essa informação, A, T, C, G, né? E como que então vai ficar reservado isso? Calma, não é agora que a gente vai responder essa pergunta. Por enquanto, só anotem isso. Função do DNA: armazenar informação genética. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver como que armazena. Afinal, está relacionado com proteína. E agora eu quero que vocês falem para mim. Qual que é a função das proteínas mesmo no nosso corpo? O que elas fazem com a gente mesmo? Vai lá, respondam aí para mim. O que as proteínas fazem mesmo? Características, muito bom. Então aqui a Cat falou características, né? A Jéssica falou várias, né? Justamente isso. Nós temos várias funções. E o que define isso, né? As proteínas definem nossas características, como eu falei. Cor do olho, formato do cabelo, altura, acúmulo de gordura, cor da pele. Tudo isso são características. E da onde que vem a informação? Do DNA, que a gente já vai ver como. Gente, existe um processo que o DNA faz que é o chamado duplicação ou replicação. Então, o que acontece? A gente recebe 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe, tá certo? Até aí, não se preocupem o que é cromossomo, o que é DNA e tudo mais. Entendam mais ou menos o seguinte: um cromossomo equivale a uma molécula de DNA, tá certo? O que eu quero que vocês pensem? Vocês recebem 23 moléculas de DNA do seu pai e 23 moléculas de DNA da sua mãe. E isso faz com que o quê? Você, no começo da sua vida, é apenas o quê? No começo da sua vida, não, desculpa. Você, no início da formação de indivíduo, é o quê?
é uma única célula com essa quantidade de material genético. Porém, você vai ficar pelo resto da vida com uma única célula? Pergunta é essa. Você vai ficar pelo resto da vida com uma única célula? Não, né? E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de células do seu corpo. E com isso vai ter que aumentar a quantidade de DNA, porque cada célula tem que ter esse conjunto de 23 moléculas de DNA do pai e 23 moléculas de DNA da mãe, tá certo? Então, conforme vai aumentando a quantidade de células do nosso corpo, vai aumentando a quantidade de DNA, beleza? Agora vamos aqui para a lousa, beleza? Mudem aqui para a lousa agora, que aí eu vou mostrar o seguinte para vocês. Gente, tá aqui a nossa molécula de DNA, certo? Uma molécula de fita dupla, beleza? O que eu quero que vocês analisem comigo? Eu vou fazer de outro jeito, calma aí. A molécula de DNA, ela tá aqui. Vou fazer ela bem pequena. E aí eu vou colocar que ela tem o seguinte, ela tem as seguintes bases nitrogenadas. A e T desse lado. O que ela tem que ter do outro lado? O que ela tem que se ligar? Ela tem que ter o T e o A. Beleza. Prolongando aqui um pouco. G, A. O que tem que ter aqui do outro lado? CT. CT. Boa. C e T. Tudo bem? Olha como que funciona esse processo de duplicação, de replicação. Vai entrar uma enzima chamada helicase. Essa enzima helicase, lembrando que enzimas são proteínas, né? Que aceleram uma reação química. Essa enzima helicase é como se ela fosse uma tesoura. Ela vai abrir a nossa fita de DNA, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ela abriu a fita de DNA que a gente estava aqui. Tudo bem? Então, o que você tem? Você tem a parte ATCT, que vem da outra parte, que é TAGA, do outro lado, tá bom? Bom, olha o que vai acontecer agora. Lembra que eu falei que uma está no sentido 5 linha, 3 linha, nessa aqui, e a outra está no sentido 5 linha, 3 linhas aqui, tá bom? Gente, vai vir uma outra enzima agora, a chamada DNA polimerase, e elas vão acompanhar o sentido 5 linha, 3 linhas. Então, por exemplo, vai vir aqui a enzima DNA polimerase e vai seguir essa fita aqui, ó, nesse sentido. 5 linha, 3 linhas. E ela vai fazer uma nova fita de DNA. Vocês estão vendo isso? Então, por exemplo, o que vai ter nessa fita? Aqui vai ter o T, aqui vai ter o A, aqui vai ter o G. Olha aí, formando uma nova fita, certo? E vai ter também uma enzima DNA polimerase que vai seguir nesse outro sentido. 5 linha, 3 linhas dessa outra fita. Olha aqui, ó. 5 linha, 3 linhas dessa outra fita, né? Então aqui vai ser o T, aqui vai ser o G, o C. Pergunto, gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo nesse processo de replicação ou duplicação? A gente está formando o quê? Mais células? Não células, né? A gente está formando especificamente o quê? Outro DNA. Outro DNA, outra molécula de DNA. Muito bom. Então é isso que acontece nesse processo do quê? De replicação. Então, replicar, você vai fazer uma réplica daquilo que você tinha. Duplicar, você duplica a quantidade que você tem. Beleza? E aí, eu vou apagar aqui porque ficou meio poluído o desenho, mas vocês entenderam o passo a passo, né? O que quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte. A grosso modo, sem envolver aqui as enzimas nem nada, só fazer um desenho representativo, o que você tem? Você tem uma molécula de DNA, então tá aqui o nosso DNA, todo retorcido, com as ligações hidrogênio, tá?
O que aconteceu com ele? Ele foi aberto, então você tem uma fita para cada lado, e depois que você teve uma fita para cada lado, foi produzida uma nova fita, certo? Então produziu uma nova fita, e depois, no final desse processo de replicação, o que você teve? Você teve duas moléculas de fita dupla, tá? Então você teve uma aqui e você teve uma aqui. Pronto, fechou nosso processo de replicação, de duplicação. Beleza? Olha isso. Formamos, então, duas fitas de DNA. É assim que a gente aumenta a quantidade de DNA que a gente tem no nosso corpo. Você Tá vai bom? repetir mais de uma vez? Oi? Isso vai acabar se repetindo mais de uma vez? Toda vez que for formar uma nova célula, esse processo vai se repetir justamente para quê? Porque toda célula tem que ter a mesma quantidade de DNA que a outra, com exceção dos gametas, que é o espermatozoide e o óvulo. Mas isso a gente vê mais para frente. Só que, por enquanto, eu quero que vocês entendam isso, que essa replicação é feita para quê? Para você aumentar a quantidade de DNA e ir passando para as outras células que vão surgindo, né? Tudo bem? E a réplica vai vir da original ou você vai fazer outra a partir da que você criou? Boa pergunta. Eu vou falar para vocês que esse é um processo. Quem quiser, vai lá no slide agora e eu vou circular aqui o que eu escrevi no processo. Ó. É um processo semiconservativo. O que significa isso, semiconservativo, gente? O que significa um processo semiconservativo? Vai conservar uma parte. Perfeito. Vai conservar apenas uma parte. E no desenho que está lá na lousa, pergunto para vocês, que parte que está conservada lá? Qual fita? A gente tem duas fitas, né, no final. A gente tem a fita preta e a fita azul. Qual parte que ficou conservada? Hein? A azul. A azul é a parte que ficou conservada, né? E a fita preta é a nova. Ou seja, por que é semi-conservativo? Você só conserva uma parte. E por que isso é importante? Pessoas, pode ocorrer um evento de se ao invés de você ter aqui, imagina, aqui na original, você tinha, por exemplo, adenina. Aí nessa replicação ocorreu um erro. Entrou aqui no lugar de uma adenina, entrou uma guanina, uma outra base. Entrou. Pode acontecer esse erro? Pode. Gente, pergunto para vocês, essa fita tinha toda uma linguagem, não tinha? Tinha toda uma informação. Só que no meio do caminho, o que aconteceu com essa informação? Foi alterada. E quando a gente tem isso, a gente dá um nome chamado de mutação. Então, a mutação é quando nas fitas de DNA que surgiram do processo de replicação, elas vêm com alguma alteração. E essas mutações podem ser bem distintas ou não, tá certo? A gente vai conversar bastante sobre mutação, tá? Porque ela é uma das chaves da evolução. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam isso. Mutação é o fato de entrar uma outra base no lugar que não tinha. Beleza? De você alterar. E quando a gente fala que é semi-conservativo, é por causa disso. Essas novas fitas que não foram conservadas podem ter alteração, que a gente chama de mutação. Do inglês, como que é a mutação do inglês? Nossa, nem no chat, nem aqui. Tá bom, vou continuar sozinho. Só ser... Mutation, tem que ser a Érica aqui falar. Ô, Érica, você quer pegar seu celular aqui? Pode pegar. Pessoas, tudo bem então com replicação? Sim ou não? Hein, galera? Sim. Beleza. Fechou então o DNA? Essa parte do DNA fechou? Deixa eu ver vocês aqui. Fechou, né? Perfeito, sucesso. Agora é o seguinte, eu vou tentar mostrar um videozinho aqui para vocês
esquematizado da replicação, tá bom? E aí vocês vão falando para mim se vocês estão vendo como que está sendo esse vídeo. Não é para ter áudio, tá certo? É uma representação em 3D. Bom, então tá aí. Deixa eu fechar essa propaganda, né? Olha ele explicando. Vocês estão conseguindo ver o vídeo ou não? Sim? Tá. Beleza. Então ele está explicando o que a gente já viu, né? O sentido das fitas, né? 5 linha, 3 linha. Que elas são em direções opostas. Tá certo? E a primeira etapa da replicação. Aí um detalhe a mais que vocês não precisam prestar atenção, tá? A helicase, que é aquela enzima que vai abrindo, beleza? Forma uma forca de replicação, que o pessoal chama. Aí o que vai acontecer? Gente, essa aí não precisa se preocupar com essa enzima, chamada primase. Ela vai colocar uma estrutura chamada primer, que é uma estrutura que vai começar a replicação. Não encana com isso, tá bom? Agora essa é importante, a que eu falei para vocês, DNA polimerase. Então essa é importante, ela vai fazer o quê? Um polímero. Já vamos falar de polímero. Mas ela vai fazer uma molécula de DNA. E olha o sentido que ela vai passar. 5 linha, 3 linha. Olha aí fazendo a nova fita de DNA. Os nucleotídeos que estão no citoplasma, que são formados pela própria célula e tudo mais. Por isso que é importante se alimentar de fósforo, de nitrogênio, para justamente formar. E a fita de baixo vai no outro sentido e vai formar uma outra. Tá certo? Gente, não encana com esse fragmento de Okazaki, tá? Também é bem superficial essa parte aí. Olha aí a enzima DNA polimerase, que vai seguir o outro sentido também. 5 linhas, 3 linhas. Tá terminando aí o processo. Essa exonuclease não precisa também encanar com ela. Só lembre quem que vai ser responsável por fazer um novo DNA. DNA polimerase, tá certo? Olha aí, formou. Essa DNA ligase é as moléculas, as partes da molécula de DNA, só isso. Mas enfim. Olha aí o que a gente falou de molécula semiconservativa, pronto. Formou as duas moléculas de DNA. Tudo bem, gente? Gostaram do videozinho? Conseguiram visualizar melhor, gente? Legal. Vai, mais pessoas respondem para mim, só a Caterine. Kevin, fala aí também. Vitória, fala também. Nossa, gente, só a Caterine fala. Deixa eu ver quem mais. Júlia, fala alguma coisa aí. Amanda, Bleica, Camila. Olha, tem um monte de gente e ninguém fala nada. Vai se fuder. Não, brincadeira. Então, se ele vai pegar sempre da original, só vai ter 2 tipos de cópias. Como? Não Vai entendi, ficar desculpa. Se ele vai sempre pegar da original para fazer as outras duas e duplicar, então só vai ter 2 tipos de cópia. Sim, praticamente isso. Então tá. Bom, pessoal, vamos continuar. Oi, pode falar. Exemplo, na hora que eu faço a cópia, que daí quando as fitas se dividem, daí, enfim. Nessa cópia que eu fiz, tem como eu fazer uma outra cópia em cima dela? Na verdade, vai ser em cima dela. Porque imagina,
Quando ocorre a fecundação, quando os seres vivos estão uma única célula, aí essa única célula vai formar duas, tudo bem? Sim. Aí essas duas que surgiram vão formar quantas? 4. E essas 4 formam 8. Essas 8 formam 16. E vai aumentando assim progressivamente. Ou seja, o DNA que está ali restante, ele que vai dar origem aos outros. Então essas cópias, elas vão sendo replicadas cada vez mais. Ah, tá, entendi. Obrigada. E isso encaixa no que o Jack e o Kevin perguntaram na aula passada, né? Se nos nossos ancestrais existem partes nossas do DNA ainda, coisa do tipo. Isso a gente tem desde o primeiro ser vivo que a gente tem hipótese de que surgiu. Que o DNA dele foi sendo deixado cópias até chegar nos descendentes de hoje, né? E essas cópias foram acumulando cada vez mais mutações, né? Beleza? Bom, vamos agora para essa nova molécula, que é o RNA, que também é uma fita de ácido nucleico, tá bom? Gente, eu sei, é complicado, é difícil, é um monte de nome, mas vocês vão ver, entendendo isso, vocês vão conseguir entender a maravilha que é a biodiversidade, a biologia. Pensa bem, né? A gente tá aí, tá todo mundo na quarentena. Eu sei, tem pessoas que estão passando muitas dificuldades. Tipo, tem um monte de gente que eu tô vendo que tá foda a vida deles. Eles estão vendo live de sertanejo no YouTube. Imagina que sofrência, que triste. Mas enfim, a gente continua desse jeito. Tem churras hoje. Olha o Kevin, na casa dos avós. Tô vendo que não vai ser só churrasco que vai no fogo depois. Mas enfim. Beleza. Gente, vamos lá. Agora a gente vai falar dessa outra. Ô mãe, o Guilherme tá falando que a avó vai morrer. Você que vai matar ela, não é ela que vai morrer. É você que vai levar o corona lá. Mas enfim. Ó, é o seguinte, galera. Esse outro ácido nucleico é o ácido ribonucleico, tá? O conhecido RNA, do inglês, né? RNA. Ou, no brasileiro, a gente chama de ARN, tá? Ácido ribonucleico. Pessoas, olha as características aqui, ó. Molécula de fita simples, a pentose, né, que compõe os nucleotídeos, o açúcar que compõe os nucleotídeos, é a ribose, tá certo? E as bases nitrogenadas que a gente tem. Desculpa, é que eu vi o comentário da Catarina que a irmã dela assiste as lives. Eu vi outro dia um meme assim: nossa, eu me odeio, mas não a ponto de ficar vendo live sertanejo. Mas enfim. Gente, para que eu tava assistindo também. Tá, eu entendo. Tem um monte de gente até falando: nossa, Jorge Mateus, uma surra teria doído menos, tal. Falei, tá bom, né? Tudo bem, acontece. Mas enfim. Gente, as bases nitrogenadas que a gente tem aqui no RNA, então olha aqui, o RNA é uma molécula de fita simples, tá bom? Isso é a primeira coisa que vocês têm que visualizar. Tem DNA de fita simples e RNA de fita dupla? Tem, mas são muito raros, muito mesmo. Vamos entender apenas que, por enquanto, a gente precisa saber isso, que o RNA é a molécula de fita simples, tá certo? As bases nitrogenadas que a gente tem: guanina, adenina, citosina e uracila. Pessoal, quem que tá faltando aí? Timina, tá certo? Então, no caso, não vai ter timina no RNA. Se vocês verem o uracila, é RNA, tá bom? A uracila é a base que a gente tem no RNA. A timina é no DNA. Tudo bem? Essa é outra informação importante para a gente reconhecer o RNA. Bom, o que a gente precisa saber do RNA? Existem 3 tipos de RNA e todos eles vêm a partir da onde? Do nosso DNA. Então, quem quiser já anota aí até. Os RNAs são feitos a partir do DNA. Então, os RNAs são feitos a partir do DNA. Tá bom? Quais são esses tipos de RNA que são formados a partir do DNA? A gente tem o RNA-M, ou mRNA,
que nada mais é do que o quê? RNA mensageiro, tá? Pergunta aí para vocês. Deixa eu perguntar específico, vai, deixa eu ver aqui. Minha mãe mandou Lorena. Lorena Santos. Tá aí, Lorena Santos? Tô. Ah, beleza. Lorena, o que um RNA mensageiro faz? O que um mensageiro faz? Desculpa, o que um mensageiro faz? Leva mensagem. Perfeito, fechou, mandou bem. Meire agora, vai lá, Meirielle. Meirielle, tá escutando? Meire. Eu sei que você tá aí, Meire. Nossa. Ah, tá. Ela veio no chat. Não, não veio no chat, não. Cadê a Meirielle? Tá dormindo. Tá bom, vai. Vem a Nicole, então. Nicole, tá aí? Tá ouvindo? Ó, Então, beleza. Nicole, o que um transportador faz? transporta algo. Perfeito. Transporta algo. Olha aí, o RNA-M, que é o RNA mensageiro, manda uma mensagem. O RNA transportador, que transporta algo, que nem a Nicole falou, o RNA transportador transporta algo. E esse último RNA é o RNA ribossômico, tá bom? O RNA ribossômico, ele se junta com proteínas, tá? E forma uma estrutura na célula, uma organela na célula chamada ribossomo, beleza? Depois a gente fala mais desse ribossomo. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção agora? Os 3 tipos de RNA que a gente tem e da onde que eu tenho informação para fazer esses 3 tipos de RNA? Do DNA. Então, a partir do DNA, eu faço meu RNA mensageiro. A partir do DNA, eu faço meu RNA transportador. A partir do DNA, eu faço meu RNA ribossômico. Tá certo? Vai, gente, responde para mim. Tá certo? Tá tranquilo? Beleza. Olha o que vai acontecer. Dá uma olhada nessa molécula aqui. Esse aqui é o exemplo, mais ou menos, ó, fita simples, né? Ela começa aqui, faz uma curva aqui, depois termina aqui. Esse é um exemplo do RNA transportador. Que nem a Nicole falou, o RNA transportador, ele transporta alguma coisa. E galera, o que ele vai transportar? Ele vai transportar aminoácidos, certo? Então, o RNA transportador é o cara que leva aminoácidos para os lugares. Beleza? Favorável, tá certo. Então, olha esse carinha aqui, que é o RNA transportador. Ele é um cara que leva aminoácidos. Só para a gente lembrar, o que os aminoácidos formam mesmo? Agora eu preciso que vocês respondam. O que os aminoácidos formam? Proteínas. Proteínas. Perfeito. Se eu pego vários aminoácidos, eu formo uma proteína. Então, vocês já estão vendo onde eu vou chegar, certo? Olha, outra coisa que vocês precisam saber. O RNA mensageiro é uma fita. Tá vendo isso aqui? Essa aqui embaixo, ó, é um RNA mensageiro. Essa fita aqui embaixo é um RNA mensageiro, tá bom? E a cada 3 bases nitrogenadas... Opa, foi mal. A cada 3 bases nitrogenadas que eu tenho de um RNA mensageiro, eu formo o que eu chamo de códon. Tá vendo? Então, GCU é um códon, ACG é outro códon, GAG é outro códon. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, na onde? No RNA mensageiro, eu tenho um códon, tá certo? A cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho um códon. Beleza? Professor, Oi, pode falar. eu lembro que uma professora minha de biologia na escola, ela deu exercício sobre, só que no exercício, que era um de vestibular, eles deram uma tabelinha pra gente poder saber, meio que, tipo, se era C, C e A, era uma coisa. A gente vai ter que decorar tudo isso ou nos vestibulares eles vão dar, tipo, essa listinha pra gente? Olha, é o seguinte, a tabela você não precisa decorar, tá certo? Justamente o quê? Se você for precisar usar isso, o vestibular vai dar ou ele vai informar para vocês. Inclusive, essa tabela já está aqui nesses slides que eu vou mostrar para vocês como que usa ela, tá certo?
Então não encana com isso. O que você precisa fazer é saber reconhecer o que é um códon, tá certo? Que é o conjunto de 3 bases nitrogenadas na onde? Na RNA mensageiro. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. Então, de novo, galera, olha, um códon é um conjunto de 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro, tá bom? Olha aqui uma coisinha. Vocês estão vendo aqui o RNA transportador que eu coloquei? Ele tem aqui o anticódon. Gente, eu estou falando de códon e anticódon. Vocês acham que tem alguma coisa relacionada? É o ligante dele. O que mais? Vai lá. É o inverso? É o ligante, sim. Então, olha aqui. O RNA mensageiro leva uma mensagem. E a mensagem que ele está levando é essa. GCU, ACG. Cada 3 é um códon. O que vai acontecer? Vai vir o RNA transportador com o anticódon e vai grudar aqui. Estão vendo? Ele vai grudar. E no que ele gruda, ele deixa um aminoácido. Ou seja, gente, a gente vai formar o que aqui? Proteína? Proteína. Certo? Então, vocês já estão começando a ver como que a gente vai fazer as proteínas do nosso corpo. Tá certo? Que afinal as proteínas são o quê? São nossas características. É elas que fazem a gente manifestar nossas características. Tá bom? Não esqueçam isso. RNA mensageiro, a gente encontra os códons nele. Só fazendo um exercício aqui. No RNA, o que vai acontecer? O G se liga com o C se liga com o G e o U se liga com quem? Com o A? Com o A. E o A se liga com quem? Com O U. Muito bom. Eu quero que vocês falem para mim agora qual que vai ser o anticódon desse códon 6 aqui. O anticódon desse códon 6, qual que vai ser? UCG? UCG, muito bom. Porque o U se liga com o A, o C se liga com o G e o G se liga com o C. Muito bom mesmo, galera. Continuando. A tabela que a Camila Cici falou tá aqui, tá certo? Ela falou que é o seguinte, essa é uma tabela de códon, tá certo? E cada códon equivale a um aminoácido. Olha o que eu vou falar de novo. Cada códon equivale a um aminoácido. Quantos aminoácidos mesmo compõem os seres vivos que a gente viu na aula de proteína? Quantos aminoácidos mesmo compõem os seres vivos que a gente viu na aula de proteína? Vai lá, galera. Na aula de proteína, a gente viu que tem 20 tipos de aminoácidos que compõem os seres vivos. Então, se você for contar aqui nessa tabela, a gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Tá bom? E esses aminoácidos, eles são o quê? Eles são equivalentes ao códon. Então, por exemplo, se eu tenho códon UUU, é o códon fenilalanina. Se eu tenho o códon UU, é leucina. Alguns aminoácidos têm mais de um códon equivalente. Então, por exemplo, olha esse aqui, a serina. Eu tenho 4 códons que equivalem a serina, tá certo? A prolina, eu tenho 4 códons que equivalem a ela. A leucina, por exemplo, é um aminoácido que eu tenho 6 códons equivalente a ela. Para vocês terem noção, a gente tem um tanto de 64 códons diferentes. Isso é o quê? É 4, que são as bases nitrogenadas do RNA, elevado a 3. Por isso que dá 64, porque a gente está juntando 4 bases de 3 em 3. Mas, enfim, tem alguns aminoácidos que eles são exclusivos. Equivale só a um para cada códon. Olha esse aqui. Cadê o triptofano? Cadê? Olha o triptofano aqui, ó. Ele é um aminoácido que só tem um códon para ele. O UGG. Tá certo? Tem a metionina. Aqui, ó. A metionina, todo o processo começa por ela. Ela é um start códon que a gente fala.
A metionina só tem esse, A, U, G, tá certo? Então, olha aqui, quando a gente olhar códon, cada códon tem um aminoácido equivalente. Por exemplo, ó, ACG, eu sei que é a treonina. Se eu vim aqui, ó, a primeira letra é A, né? A segunda letra é o C e o G é a última, ACG, treonina. Essa, então, galera, é uma tabela de códon, certo? Se for usar em algum exercício, o que vai fazer? O exercício vai dar essa tabela ou ele vai falar quais aminoácidos correspondem a quais códons. Beleza? Sim ou não, gente? Foi tranquilo? Vocês conseguiram entender de boa isso? Gente, eu tô preocupado com vocês. Esse assunto é complicado e vocês estão tudo entendendo. Vocês não estão mentindo para mim? Para mim é matéria do ano passado da escola. Então fechou. Ó, Pra mim tá Aí- tranquilo até um certo ponto. fechou. Da hora, então. O que eu quero que a gente agora conclua sabendo todas essas informações? A síntese proteica, tá certo? E o que vai ser essa síntese proteica? A tabela é complicada, mas dá para entender. Ah, beleza. Gente, a síntese proteica é o seguinte. Tem algum desenho aqui? Vamos para a lousa agora. Clica lá no meu, Guilherme, e aí eu vou usar a lousa agora com vocês, beleza? Vai ser o seguinte, galera. Calma aí. Bom, olha isso. A gente tem, eu vou desenhar de novo a nossa molécula de DNA. Deixa eu fazer ela menor para ficar mais fácil. Ó. Deixa eu ver, tá muito alto. Beleza. Tá aqui a nossa molécula de DNA, tá bom? E eu vou pôr aqui as bases nitrogenadas que ela tem. A, T, A, C, G. Beleza? Me ajuda a completar do outro lado agora. O que eu vou ter do outro lado? Deixa eu ver aqui. Isso. Do outro lado eu vou ter o quê? Eu vou ter o T, o A, o G E o C? e o C. Fechou? Deixa eu fazer só um pouquinho maior. Deixa eu pegar aqui em cima. Vou pôr mais duas aqui para a gente completar. Vou colocar aqui e aqui a gente completa com G. Tá? Bom, agora vai ter um novo conceito para vocês, que é o seguinte. É um segmento... Opa, minha tampa de caneta caiu aqui. É um segmento específico de DNA. Vocês estão vendo isso? Eu coloquei aqui em vermelho. Tá certo? Esse segmento específico de DNA, ele tem um nome. Ele é chamado de gene. Já ouviram falar isso? Gene? Sim, tá. Então, só essa parte do meu DNA, tá bom? Que eu tô vendo agora, eu vou chamar de gene. Não é o DNA inteiro. É só um pequeno segmento dele, eu chamo de gene. O que acontece? A partir do gene, vai ocorrer um processo chamado, então, de transcrição. Transcrição. Do inglês? Isso, transcription. Beleza? Gente, é o seguinte, esse processo de transcrição, o que vai ser? Anota aí. Transformar o gene em RNA mensageiro. A partir do gene, formar uma molécula de RNA mensageiro. Mas tem que ter necessariamente as três... Ai, esqueci o nome. Tem que ser 3 letras para formar o gene? O gene é um segmento de DNA. Pode ser grande, pode ser pequeno, tá certo? O tamanho varia. Na verdade, é que aqui eu só estou representando pequeno por causa do tamanho. Mas o gene mesmo, nossa, você tem em torno aí de, sei lá, põe aí uns 150 nucleotídeos, umas 150 letras, no mínimo. Tá certo?
Transcrição. Formar uma fita de RNA mensageiro a partir do gene. Formar uma fita de RNA mensageiro a partir do gene. Então, tudo bem até aí, gente? Então, o que, que vai acontecer? Isso que eu estou desenhando aqui é o meu DNA. Certo? Então, é o meu DNA. Vou até escrever aqui, ó. DNA. Isso que eu fiz é o meu DNA, tá certo? E o processo de transcrição, vocês viram que vai ser para formar o quê? Uma molécula de RNA. Beleza? E como que vai ser essa molécula de RNA, gente? Na verdade, não é qualquer RNA, né? A transcrição vai ser formada o RNA mensageiro, né? O RNA M. Então tá aqui a nossa fita de RNA mensageiro. Tudo bem? Pergunto para vocês agora, quais bases nitrogenadas que vão estar no RNA mensageiro? Se eu estou transcrevendo o gene. Quais? Repete a pergunta, não entendi. Quais bases nitrogenadas vão estar aqui no meu RNA mensageiro? Lembrando que eu estou usando o gene, né? Então, quais são as bases do meu gene? T, A, G, não é? Então vai ser A, T, C? Tudo bem. Não vai Eu ser sei a que vocês... mesma? Ó, o Vai ser A, a G mesmo? T se liga com o A, não é? Então aqui vai ter A. O A se liga com quem? Com... Não. Então, o A se ligaria com o T no DNA. Só que a gente está formando uma fita do quê? RNA. Então eu tenho que pôr o quê aqui no lugar do T? O U, certo? E aqui não era o G? Aí eu coloco o C. Pronto. Formei minha fita de RNA mensageiro. Eu fiz esse processo de transcrição. Tá bom? E para a gente terminar a síntese proteica, o que, que vai acontecer agora? Vocês precisam saber que o DNA, tá certo? Essa parte aqui, o DNA, ele fica no núcleo. O DNA não sai do núcleo da célula, tá certo? Já o RNA, ele sai do núcleo. O RNA é uma fita que ele consegue sair do núcleo. Afinal, o RNA mensageiro, ele está fazendo o quê? Ele está levando uma mensagem. E aí eu vou apagar aqui, tá certo? E vou continuar do nosso RNA mensageiro. Então tá aqui o nosso RNA mensageiro. RNA-M. E o que, que era o nosso RNA-M? O nosso RNA-M era aquela fita simples que foi formada. E quais as bases nitrogenadas que tem nele, né? A, U, C. Certo? A, U, C. Gente, agora o que, que vai acontecer? Ele vai passar por um outro processo e agora chamado de tradução. Ou seja, ele vai ser agora traduzido, pessoal. Então, o que está escrito aqui vai ser traduzido para formar uma proteína. Na verdade, eu vou ter que fazer maior esse RNA transportador mensageiro para a gente analisar melhor. Eu vou colocar aqui A. Imagina que tenha bem mais códons, tá bom? O que, que vai ser a tradução agora? A tradução vai precisar da ajuda de um carinha chamado ribossomo. O ribossomo, ele é feito por aquele outro RNA ribossômico. E a partir daí, o que, que vai acontecer agora? Agora vai começar a formar a nossa proteína.
Então, o processo de tradução é o quê? Quem quiser, anota aí. Transformar... transformar não. Ler o RNA, o ribossomo lê o RNA mensageiro e forma uma proteína. Isso que é a tradução. O ribossomo lê o RNA mensageiro e forma uma proteína. A cada 3, então, bases nitrogenadas, equivale ao quê? Equivale a um aminoácido. Então, olha isso. Eu tenho aminoácido 1, eu tenho aminoácido 2, e assim por diante. Quando eu tenho um conjunto de aminoácidos, eu formo, então, uma proteína. Sim. Então, vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? De novo, a partir do meu DNA, eu formei um RNA, e a partir do RNA está sendo formada uma... Uma o quê, gente? Proteína. Uma proteína. Certo? Agora, dá uma olhada aqui nos slides de novo. Aqui está um slide mostrando mais ou menos o que acontece. Vocês estão vendo aqui o DNA, que é uma molécula de fita dupla, não estão? E o que acontece com o DNA? Ele vai ser aberto, olha isso. Uma fita vem para cá, a outra vem para lá. Vai entrar uma enzima no sentido 5 linhas, 3 linhas, e ela vai começar a ler um pedaço específico do DNA. Ela vai começar a ler quem? O gene, tá certo? E olha a sequência que tem aqui, ó. A, T, T, G, A, T, T. Vocês estão vendo isso? Com isso está sendo formado quem? O RNA mensageiro. Olha essa fita que está sendo formada, ó. O RNA transcrito. U, A, C, U, A, U, C, C, G. Está ocorrendo um processo do quê, galera? Transcrição. Então, esse segmento vermelho aqui que vocês estão vendo é o quê? Esse segmento vermelho que vocês estão vendo aqui é o quê? Respondam aí para mim, gente. Esse segmento vermelho que está sendo formada, essa fita de RNA. Não, o RNA é essa parte vermelha aqui, ó. Essa cadeia do DNA aqui. Isso aqui é o quê? Que tem a informação para fazer o RNA mensageiro. O O gene? gene. O gene. Muito bom. Então, esse segmento aqui é o gene que vai fazer o RNA mensageiro. Então, olha o RNA mensageiro sendo feito aqui. Esse RNA mensageiro, o que vai acontecer? Ele vai passar no ribossomo. Então, vocês estão vendo o ribossomo? Essa estrutura grandona aqui, que é formada de proteína e RNA ribossômico. Tá certo? Olha aqui. O A, o que é o A? Falem para mim o que é o A. O A aqui da... Não, o A, ele está indicando uma estrutura. Que estrutura que é essa que está sendo indicada pelo A? Essa fita aqui, ó, é o RNA mensageiro. Então, o A seria o RNA mensageiro, tá certo? Aí você está vendo aqui aminoácidos sendo transportados por quem? Por essa estruturinha que ele chamou de B. O que é essa estruturinha chamada de B aqui? A estruturinha chamada de B é o RNA transportador. Por quê? Ele está transportando aminoácidos. Olha aqui. Não é no RNA transportador que tem um anticódon? Então, o anticódon gruda aqui, deixa o aminoácido e vai formando a nossa proteína, o nosso polipeptídeo. Tá? Eu sei que está bem confuso, está bem complicado, mas vai ter um vídeo para ajudar vocês. Vamos tentar aqui resumir isso aqui. A partir do DNA, então, você faz o processo de transcrição, tá? E você forma um RNA mensageiro. A partir do RNA mensageiro,
você faz a tradução e você forma a proteína. Beleza? E só lembrando, gente, as proteínas são responsáveis pelo quê mesmo? De novo, isso é muito importante. Usar essas características e Isso. o resto. Então, as nossas características são manifestadas pelas nossas proteínas. A pergunta é, então, peraí, a cor do meu olho, a cor da minha pele, o formato do meu cabelo é proteína. E da onde que vem a informação para eu fazer a minha proteína do jeito que ela é? Essa que é a pergunta agora para a gente responder. Como que armazenamos as Dos informações? nossos pais? Oi? Dos nossos pais? Avós? Tudo bem. Os nossos pais e avós, mas o que eles mandaram pra gente conseguir fazer proteína desse jeito? DNA? Perfeito. Aqui, tá ótimo, perfeito. O DNA e o gene. Então é a partir do DNA, é a partir daquele segmento gene que a gente consegue fazer o que então? Uma proteína que deixa a gente do jeito que a gente é. Certo? Então a resposta para a pergunta lá, como que o DNA armazena informação? É dessa forma, com essas letras, essa molécula fica no nosso núcleo e aí ela é lida. E a partir do momento que ela é lida, ela forma a proteína, que essa proteína vai dar nossa característica. Complicado, galera? É um pouquinho Complicado, mas esclarecedor também. Oi? Complicado, mas esclarecedor também. Sim, então, esse, galera, muita gente fala que é o dogma central da biologia. Só que na ciência não existe dogma. Enfim, esse é um processo que tem mais aceito hoje de como que acontece, então, a manifestação de fato da vida, do sentido 5 linha, 3 linha, para ser passado adiante e para ser formadas proteínas que vão dar nossas características. Tá certo? Olha um videozinho aí para a gente tentar entender, então, de como que vai ser feita a proteína. Tô. Ó, do DNA para proteína, do inglês, ó, DNA to protein. Cell. Nossa, nostalgia Dragon Ball agora. Aí a gente vai no núcleo da nossa célula. No núcleo da nossa célula, a gente tem o cromossomo. E não encanem por enquanto o que é cromossomo. A gente tem aí a. Não encana o que é isso. Oi? O cromossomo é o DNA totalmente enrolado. Aqui está o DNA, tá certo? E se a gente pega um segmento específico do DNA, que é o gene, olha essa proteína aí, RNA polimerase. Ela vai fazer o quê? Ela vai organizar e a RNA polimerase vai fazer uma molécula do quê? De RNA. Olha o RNA sendo formado aí. Estão vendo isso? Formou a fita de RNA mensageiro. Existe um processo chamado splicing, mas isso aí a gente fala numa aula extra. O RNA mensageiro sai do núcleo, que quem fica no núcleo é só o DNA. Ele vai em direção a quem? Ao ribossomo. O ribossomo é uma organela, uma estrutura de 2 subunidades. Olha o que vai acontecer. O RNA transportador vem, traz um aminoácido, certo? Essa parte é a parte que transfere. Ó, ele gruda e pronto. Ele deixa o aminoácido e vai embora. Deixa o aminoácido e vai embora. Gente, o que está sendo formado no ribossomo? Olha aí essa sequência de aminoácidos. O que está sendo formado? Proteína. Proteína. Perfeito. Pronto. Formou a proteína, ela vai maturar e vai formar
e vai assumir sua função nas células. Certo? Conseguiram Certo. aprender o vídeo? Hein? Beleza. Última coisa que eu tenho a dizer para vocês dessa aula é o código genético. E agora muda para a parte que vocês estão me vendo. Sei lá. Eu vou sair até daqui. Muda para a parte que vocês estão me vendo. Meu rosto. Beleza. Estão me vendo? Beleza. Bom, o que eu tenho para falar para vocês agora sobre o código genético, tá certo? Pessoal, o código genético, o que ele é? Ele é a equivalência entre aminoácidos e códons, tá? Isso que é código genético. Equivalência entre aminoácidos e códons, tá bom? Então, quem quiser anotar aí, equivalência entre aminoácidos e códons, anota, tá bom? Aí tem o que nós biólogos falamos, que o código genético, ele é universal e degenerado. Então, o código genético, ele é universal e ao mesmo tempo que ele é universal, ele é degenerado. O que significa isso? Alguém consegue falar aí para mim? Enquanto vocês estão pensando e Código falando... universal é tipo uma linguagem que tipo todos os seres vivos, se pegar o DNA deles, todos têm o mesmo código, né? E degenerado. Isso, então olha o que o Kevin falou. O fato dele ser universal é porque ele se encaixa para todo ser vivo, tá certo? Então isso que o Kevin falou é verdade. Ele encaixa para todo ser vivo. Então o que a gente... Obrigado, Érica. A Érica trouxe um conceito científico aqui. Isso é uma verdade transitória, né? Uma verdade momentânea. Tá vendo essa tabela que a gente falou dela? Então, por exemplo, se eu tiver CAU na bactéria, vai equivaler a quem? A histidina. Se eu tiver CAC no fungo, vai equivaler a histidina. Se eu tiver o AGA numa alga, vai equivaler a qual aminoácido para ela? Arginina. Isso é o que faz com que o código genético seja universal. Então, para todo ser vivo, esses aminoácidos vão equivaler a esses códons, certo? Muito bem, é que nem o Kevin falou. Mas, por que a gente fala, então, que o código genético também é degenerado? E aí, vocês podem responder para mim? Porque tem mutação? Na verdade, não, Jéssica. Mas você chegou num ponto que depois eu vou comentar com vocês. Por que ele é degenerado? Isso é a pergunta que eu fiz É lá porque ele vai se inicialmente. degradando com o tempo? Não. Isso entra na pergunta que eu falei para vocês lá. Se a gente pegar uma proteína de dinossauro, a gente consegue chegar no DNA do dinossauro, no gene do dinossauro, no segmento de DNA lá do dinossauro que fez aquela proteína? A gente consegue fazer isso? Se ela estiver intacta? Beleza. Então, se eu voltar aqui, nessa tabela de novo, analisa comigo. Nessa proteína, eu vou ter histidina, eu vou ter serina, eu vou ter prolina, triptofano, beleza, eu vou ter essas coisas nela. Eu consigo chegar no DNA do dinossauro a partir desses aminoácidos? A resposta é não. Eu não vou conseguir, sabe por quê? O que eu tenho da proteína? Eu tenho uma histidina. Eu tenho que tinha esse aminoácido nessa proteína. Porém, olha o que pode equivaler a esse aminoácido. CAU ou CAC. Eu tenho uma serina nessa proteína. Olha o que eu posso ter. UCU, UCC, UCA, UC... Cara, eu tenho 4 códons que equivalem a serina. Por isso que a gente não consegue chegar numa sequência específica de ácido nucleico. Justamente por quê? Porque o código genético é degenerado. É justamente porque... Obrigado, Eric. É justamente porque eu tenho mais de um códon equivalendo a um aminoácido. Isso faz com que o código genético, então, seja degenerado. Tá certo?
Entenderam por que o código genético, então, ele é universal e, ao mesmo tempo, degenerado? Sim ou não, galera? Sim, ele não tem uma ordem específica para poder formar, né? Basicamente. Perfeito. A Cat Eu não perguntou aqui. Gui, você não me respondeu. Sempre vai formar só RNA mensageiro? Bom, de certa forma, sim. Tá? De certa forma, sim. A partir do DNA, a gente forma aqueles outros 3 RNA lá, aqueles outros 2 RNA. Tá bom? Pessoas, é o seguinte. O David não Certo. vai poder dar aula hoje. Só um minutinho, já respondo. O David não vai poder dar aula hoje, tá certo? E eu vou usar essa outra aula dele, então, pra gente continuar a outra matéria que eu vou dar. Tudo bem? Eu vou dar, então, um intervalo. Pega aí 10 minutinhos, de boa. E aí eu continuo com a aula de biologia celular, da minha parte. Fala aí, Camila, você estava chamando? Eu não entendi muito bem a parte porque ele é degenerado. Vamos voltar aqui, ó. Olha isso. Você está vendo que tem alguns aminoácidos que você tem mais de um códon para equivaler a ele? Olha, por Sim. exemplo, a leucina. Você tem quantos? 6, não é? Uhum, 6 códon que equivale a leucina, certo? sim. E aí você consegue saber, então, especificamente qual é a sequência de DNA que forma a leucina? Não. Não. Entendi. Então, isso que faz com que o código genético seja degenerado. Tá certo? Entendi, obrigada. De nada. Tá bom? Então, vai lá, gente. Eu vou começar aqui 5 para 5, tá certo? 5 para 5 eu continuo novamente para a gente continuar a falar sobre célula. Tá bom?